Eu sou Eliane Paixão, sou professora, pedagoga, psicopedagoga e estou aqui a pedido da Andressa Esteves para falar um pouco para vocês sobre a alfabetização e o autismo. Antes de falar sobre a alfabetização e TEA, eu gostaria de esclarecer um pouco sobre a alfabetização. A alfabetização, segundo Magda Soares, é a aprendizagem da língua escrita, é a compreensão da representação dos sons da fala. E paralelo à alfabetização, nós temos o letramento, que é um processo que antecede a alfabetização. Por quê? Para ser considerado alfabetizado, o indivíduo precisa ler, escrever, interpretar e ainda dar opinião sobre o texto que está sendo lido. E o letramento são as práticas sociais de leitura. Imagine uma criança com 2, 3 anos de idade que já pega um livro, mesmo não sendo alfabetizada, e já pega um livro e já sai contando aquela história ali naturalmente. Pega um cardápio num restaurante, por exemplo, e consegue identificar o que ela vai beber, o que ela vai comer. Outro exemplo de letramento é quando você encontra um cidadão que também não é alfabetizado, mas ele consegue realizar todas as suas práticas e viver socialmente. Ele consegue fazer compras, fazer pagamentos, receber troco, falar com fornecedores, enfim. O letramento, ele, volto a dizer, é um processo que antecede a alfabetização. Porém, letramento e alfabetização caminham juntos. A alfabetização, ela não é um processo natural, não é um processo simples que vai acontecer naturalmente, como o fato quando a criança começa a sentar, começa lá no seu balbucio, começa a andar, começa a falar. É claro que ela precisa também de estímulos, mas ela já vem com essa predisposição para realizar essas práticas, essas atividades. Já a alfabetização não, ela precisa aprender, ela precisa ser ensinada a ler e a escrever. E eu volto a dizer, não é um processo natural. Ao contrário, é um processo bem complexo, é um processo bem difícil, em que ela precisa vencer etapas, porque a alfabetização, ela segue uma hierarquia, sabe? Primeiro precisa conhecer as letras e os sons do alfabeto, depois associá-las para formar sílabas, palavra, texto, até que a leitura convencional aconteça. E a alfabetização e o autismo? Engana-se aquele ser que pensa que para alfabetizar um indivíduo dentro do espectro precisa ter questões diferenciadas, fazer atividades diferentes do que se faz com uma criança que não esteja dentro do espectro. As atividades são as mesmas. O fato é que, devido ao autista ter algumas especificidades, por exemplo, a questão sensorial, você vai ter que adaptar algumas situações, algumas atividades, fazer adaptações ou adequações. Mas são adaptações mínimas, que com certeza vai contemplar a sua alfabetização, assim como com outra criança. O que é fundamental dentro desse processo de alfabetização de um indivíduo dentro do espectro é que as atividades sejam baseadas em consciência fonológica, ou seja, que o indivíduo consiga perceber os sons que estão sendo produzidos enquanto ele fala. Num processo anterior a essa questão da consciência fonológica com relação aos sons das letras, é importante explorar com a criança os sons dos animais, os sons da natureza, os sons que ela vivencia ao seu redor, todos os barulhos que ela consegue perceber, que ela consegue identificar, e isso você já está estimulando essa percepção auditiva dela. E atividades como essas
posteriormente favorecerão a compreensão dos sons das letras. É necessário também planejar atividades multissensoriais, ou seja, que aguçem os sentidos das crianças, que ela consiga identificar visualmente determinados elementos, auditivamente determinados sons, que ela consiga perceber sabores diferenciados, cheiros diferenciados. Isso acontece porque toda informação chega através dos nossos sentidos. Então, quanto mais informações ela receber, maiores serão as possibilidades dela conseguir interpretar o que está sendo recebido e vai formar a aprendizagem. E é importante destacar que dentro desse processo de consciência fonológica, o ponto de partida para a alfabetização, ele inicia-se no ventre materno, no período de gestação. Quando o feto completa 4 meses de gravidez, ele já é capaz de ouvir os sons produzidos aqui fora. Então, por que não estimular? Ou seja, a consciência fonológica já pode ser trabalhada a partir daí. E para finalizar, eu vou deixar alguns recadinhos. Primeiro para pais e, na sequência, para educadores. Queridos pais, nunca compare sua criança com outra criança. Caso você sinta essa necessidade de fazer comparações, então compare ela com ela mesma, observando suas conquistas, seus ganhos, seu crescimento, seu desenvolvimento. Essa é uma comparação respeitosa. Um outro ponto que precisa ser destacado é que não se torna leitor da noite para o dia. A criança precisa conviver, ter esse hábito de leitura e ainda observar seus familiares lendo. Assim será estimulada a ler também. Então, é importante que cada um faça a sua parte. Não crie expectativas com relação à data que essa criança vai aprender a ler e escrever. Deixa que isso aconteça. Quando acontecer, todos vão vibrar, todos vão ter uma sensação muito maravilhosa, mas se essa criança ficar com base na pressão, na cobrança, isso não será favorável para o seu desenvolvimento. E o último recadinho para os pais é: valorize as pequenas conquistas da sua criança. Os recadinhos vão para os professores. Aproprie-se da neurociência. Busque mais sobre esse assunto. Com certeza, o que você aprender sobre neurociência favorecerá muito a sua prática. Investigue como seu aluno aprende. Qual é a via de entrada mais favorável para acontecer a aprendizagem? Use o bom senso e tenha um olhar afetuoso. Os 3 pilares fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo dentro do espectro autista são família, escola e equipe multidisciplinar. Muito obrigada e até a próxima!